Olá a todos, este é o Ukraine Today. Putin está apavorado com a possibilidade de um golpe no Kremlin. Quem, do seu círculo mais próximo, pode apunhalar o ditador pelas costas? As ameaças nucleares do Kremlin. Em resposta aos Estados Unidos. As sanções, Putin volta a intimidar com seu Buravesnik nuclear. Flamingos ucranianos visitando Moscou. Kiev testou seus novos mísseis. Alcance fácil até a capital russa. Com mais frequência e mais fundo, aumente a área de destruição com armas ucranianas de longo alcance no interior da Rússia. O presidente da Ucrânia deu a ordem para os militares. No extremo oriente da Rússia, os moradores de Sakhalina experimentaram todos os perrengues de viver sem eletricidade, aquecimento ou até mesmo água. O primeiro apagão no país ocupante. Tudo isso e muito mais em detalhes a seguir. Meu nome é Sofia Melescio e vamos começar. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. E também apoie a gente com um comentário e diga de qual cidade ou país você está nos assistindo. Isso é muito importante para nós. Flamingos ucranianos visitando Moscou. Ou, você pode jogar esse jogo em dupla. As forças de defesa testaram as capacidades do míssil ucraniano na capital russa. Como ficou sabido, na noite de 27 de outubro, os flamingos foram fazer uma visita ao Putin. Apresentamos a vocês imagens únicas do golpe de retaliação. Vladimir Putin está apavorado com a possibilidade de um golpe no Kremlin e de ser removido do poder. E, vale ressaltar, o morador do bunker agora tem muitos novos motivos para isso. Do que de quem Putin tem tanto medo. Os detalhes estão no nosso relatório. Por quase um quarto de século, Vladimir Putin vem construindo um sistema de poder pessoal na Rússia, um estado totalitário onde qualquer dissidência é punida. E o medo é a cola que mantém o regime unido. Mas hoje, esse monólito começa a rachar. O ditador russo está em pânico, com medo de perder o controle sobre a Rússia. Como escreve o Telegraph, o morador do bunker protege cuidadosamente seu regime de qualquer ameaça. Recentemente, o SSB acusou Mikhail Chodorkovsky e outros 22 membros do Comitê Russo Antiguerra de prepararem um golpe de Estado. De acordo com o Serviço de Segurança, a organização estaria supostamente planejando uma tomada violenta do poder e a derrubada da ordem constitucional. Isso nos mostra que o Kremlin está paranoico. Putin está procurando inimigos numa tentativa de fortalecer seu regime. Joe Herbst, diretor sênior do Centro de Eurásia no Atlantic Council e embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia. Após passar 10 anos em uma prisão na Sibéria, Chodorkovsky foi libertado em 2013 e fugiu para a Europa, onde em 2022 fundou o Comitê Antiguerra. Em uma entrevista ao The Telegraph, ele afirmou que as acusações do FSB são um reflexo do medo do Kremlin em relação ao futuro e à questão da transferência de poder. O que temos na Rússia? Um primeiro-ministro que ninguém elegeu, mas que foi nomeado por Putin. Tribunais nomeados por Putin. Um parlamento cujas cadeiras foram preenchidas como resultado de eleições fraudulentas e em cuja legitimidade ninguém acredita. Mikhail Chodorkovsky, empresário e publicista russo. Eles não estão nem aí para os liberais que fugiram depois de serem neutralizados. Eles não têm medo, nem um pouco. Eles têm medo uns dos outros, do mesmo tipo de predadores, aqueles que ficam à sua volta, sorrindo para você todo dia e jurando lealdade. Esses são os que podem fazer alguma coisa. E Putin sabe disso muito bem. E o motim do Prigozhin, mesmo que tenha sido encenado, mostrou claramente que ninguém vai defendê-lo. Nem a Guarda Nacional, nem a polícia, nem a base, nem os generais. Ninguém se importa. Ninguém está bem aí. E é por isso que Putin tem medo. E, de fato, o medo se torna a palavra-chave. O ditador está encurralado. E a situação econômica só aumenta a ansiedade. O ministro da Economia da Rússia, Maksim Reshetnikov, admitiu que o país está à beira de uma recessão. O sistema bancário está sufocando sob o peso das dívidas das empresas de defesa. Segundo o analista de Harvard, Craig Kennedy, foram concedidos 190 bilhões de dólares em empréstimos a empresas do setor de defesa sem garantias. E agora essa bolha pode estourar a qualquer momento. Além disso, drones ucranianos destruíram mais da metade das refinarias de petróleo da Rússia, forçando o país a enfrentar enormes filas nos postos de gasolina e causando uma escassez de combustível. Novas sanções vindas do outro lado do oceano só intensificaram o golpe. Donald Trump impôs as restrições mais dolorosas desde o início da guerra. Os gigantes Rosneft e Lukoil foram atingidos. Agora, China e Índia estão reduzindo suas compras de petróleo russo. Quase 3 milhões de barris por dia estão em risco. E junto com eles, metade das receitas do Kremlin.
Mas Putin teme não só ameaças internas, mas também externas. O ditador está trazendo cada vez mais sistemas de defesa aérea para perto do Kremlin. Já existem 5 camadas de defesa ao redor da capital. Sistemas Panzer S-300 e S-400 estão sendo trazidos de todas as regiões. Com mais frequência e profundidade, aumenta-se a área de destruição das armas ucranianas de longo alcance dentro da Rússia. Essa é a tarefa dada pelo presidente da Ucrânia no quartel-general do Comandante Supremo. Em suas redes sociais, Volodymyr Zelensky anunciou que todas as missões de ataque em profundidade devem ser cumpridas até o final deste ano. Ele enfatizou que a capacidade de longo alcance é um componente da independência e a garantia de um povo ucraniano mais próximo, justo e pacífico. Segundo ele, as autoridades estão atualmente cooperando com fabricantes de armas. Os mais eficazes recebem contratos de longo prazo por 3 anos. E o presidente prometeu verificar pessoalmente, em cada reunião, os resultados tanto dos ataques à Rússia quanto o ritmo da produção e do fornecimento. Agradeço a cada unidade e a cada elemento das forças de defesa e segurança da Ucrânia pela sua precisão. Agradeço aos nossos fabricantes, aqueles que estão cumprindo totalmente as tarefas estabelecidas. O financiamento está garantido. Estamos trabalhando praticamente todos os dias também na defesa aérea, dialogando com todos os parceiros que podem ajudar com sistemas de defesa aérea e também com mísseis. Ameaças nucleares estão voando novamente vindas do Kremlin. Em resposta às sanções muito sérias dos Estados Unidos, Putin está brandindo seu Brevesnik nuclear e realizando exercícios. Mas será que esse Brevesnik é realmente tão assustador e eficaz quanto o ditador russo retrata? Especialistas dizem que já existem muitas dúvidas acumuladas sobre essa nova arma milagrosa. O Kremlin mais uma vez se gabou de sua super-arma, mais uma arma sem igual para intimidação e propaganda. Não há gasolina suficiente, as fábricas estão pegando fogo, as finanças do país estão um caos completo, e assim por diante. No entanto, eles ainda estão tentando orquestrar algum tipo de super-arma, sua próxima suposta arma milagrosa. Desta vez, eles trouxeram um míssil nuclear Vorovestik para o centro das atenções, e Putin fez isso pessoalmente. Ele disse que supostamente eles haviam realizado um teste desse míssil de cruzeiro nuclear. Naturalmente, continua sendo um produto único, algo que ninguém mais no mundo possui. Além disso, lembro-me muito bem da época em que anunciamos que estávamos desenvolvendo tal arma. Foi um momento significativo e até mesmo especialistas altamente qualificados, pessoas com muita experiência e conhecimento, me disseram isso. Sim, é um objetivo bom e valioso. No entanto, eles também expressaram algumas reservas, sugerindo que, embora o objetivo fosse admirável, haveria desafios a serem superados. No futuro histórico previsível, isso seria inatingível. E agora o teste decisivo foi concluído. Os próprios testes do Brevestik supostamente aconteceram em 21 de outubro, conforme relatado por Gerasimov. Os resultados tinham como objetivo inspirar medo. Durante o voo do míssil, todas as manobras verticais e horizontais designadas foram executadas. Assim, foi demonstrada sua alta capacidade de contornar sistemas de defesa antimíssil e de defesa aérea. Quantos mil quilômetros? 14.000. 14.000. E permaneceu no ar por quanto tempo? Bem, por volta de 15. E esse não é o limite? Não é o limite. É óbvio que está aí a forma como o Estado terrorista está a responder às sanções impostas pelos Estados Unidos. Isso soaria ameaçador, se não fosse por um detalhe. São os próprios russos que deveriam ter medo. O Brevestik não é, de forma alguma, um míssil novo. Seu desenvolvimento começou na Rússia ainda em 2001. No entanto, foi o Putin quem o anunciou publicamente. Só em 2018. Naquela época, ele afirmou que o Brevestik tinha alcance limitado e que sua trajetória de voo poderia ser imprevisível. Vale a pena esclarecer quais são as consequências de um lançamento. Afinal, não é à toa. Nos Estados Unidos, o Brevestik foi apelidado de Chernobyl voador. O míssil é perigoso porque, se o reator for destruído, se for abatido, ou se cair ou sofrer um acidente, uma grande área será contaminada, uma área consideravelmente grande. E ninguém em sã consciência quer isso. Por isso os americanos abandonaram esse projeto ecologicamente hostil naquela época. O Kremlin não se importa com as consequências, então o desenvolvimento continuou e o desastre ainda assim aconteceu. Fazer. Você se lembra, houve uma explosão na Nanox.
Algum tipo de explosão nuclear incompreensível, algum tipo de explosão não nuclear, mas ainda assim incompreensível, após a qual o nível de radiação em Severodvinsk aumentou drasticamente. Dizem que esse foguete explodiu ali. Gasolina. Esse incidente aconteceu em 2019. Foi então que os testes terminaram em um desastre radioativo. Funcionários da Rosatom e do Ministério da Defesa morreram. No entanto, esse está longe de ser o primeiro caso, e com certeza não será o último, em que testes de mísseis nucleares saíram completamente do planejado. Entre os mais recentes, em setembro do ano passado, outro desses mísseis sem paralelo, o Sarma, explodiu durante o lançamento no silo. Imagens de satélite na época registraram danos severos ao complexo de lançamento no local do silo. Uma cratera enorme. Voltando ao Petrel, até agora, há relatos de 13 testes com o míssil. Desses, apenas um é considerado bem-sucedido. Naquela ocasião, o míssil voou 35 km, e o voo mais longo do Burevestnik durou apenas 2 minutos. Foi justamente quando ele percorreu esses mesmos 35 km. Ao mesmo tempo, o Kremlin, claro, nunca perdia a chance de se gabar de testes bem-sucedidos, sem apresentar nenhuma prova. O próprio Putin afirmou que houve um voo bem-sucedido do Burevestnik em outubro de 2023. Tudo isso, claro, foi acompanhado apenas de palavras. Mesmo que a gente suponha, não vou entrar em detalhes ou nada do tipo agora, que eles realmente conseguiram fazer isso. Mesmo que a gente imagine que tenham tido sucesso com uma única unidade, talvez com duas, algo como o Orenik, que ninguém realmente viu ainda, né? Então, mesmo que eles tenham conseguido fabricar só um míssil desse tipo, qual é o sentido disso? Trump reagiu instantaneamente ao anúncio sobre os exercícios do Burevestnik e não ficou impressionado com o clube nuclear. Pelo contrário, ele lembrou a todos que há um submarino nuclear estacionado na costa russa. E ele pediu para que Putin se concentrasse em acabar com a guerra que começou contra a Ucrânia, em vez de fazer testes de mísseis. Eu não acho que o que Putin diz seja apropriado. Ele deveria acabar com a guerra, que era para durar uma semana, mas já está no 4º ano. Ele deveria fazer isso, não testar mísseis. Mas o Kremlin não tem planos de parar com seus jogos nucleares. Pelo contrário, agora eles estão ameaçando que o míssil em breve será adotado pelo exército russo. Putin ordenou os preparativos do míssil para esse fim. Espera-se que isso possa acontecer em 2 anos, ou seja, em 2027. Mas será que realmente há algo para ser implantado? O drone de ataque ucraniano FP2 agora está equipado com uma bomba aérea de 100 kg. Isso veio à tona depois que fotos foram publicadas nas redes sociais russas. Sabe-se que as forças de defesa usaram esse drone kamikaze para ataques na retaguarda do ocupante a distâncias de até 200 km. De acordo com a foto, a seção traseira foi removida da bomba aérea, o que permitiu economizar peso e reduzir suas dimensões. O explosivo utilizado é TNT e exogênio em proporção de 50-50, pesando 44 kg no total. Assim, especialistas observam que os drones FP2 receberam uma ogiva maior do que os drones russos Gerbera, embora estes últimos sejam tecnicamente muito mais complexos. Lembro que o fabricante demonstrou oficialmente esse voo em setembro deste ano. Uma noite agitada para a capital russa, um ataque a uma barragem do reservatório de Belgorod. As forças nômades ucranianas libertaram uma vila na região de Dnipropetrovsk. Mas o ditador não está desistindo. Putin ainda quer tomar 4 regiões. Sobre tudo isso e outros acontecimentos na linha de frente e ao redor dela, confira em nosso material. A capital russa foi alvo de ataque de drones pela 2ª vez neste mês. Um grupo móvel de combate a incêndio chegou a ser posicionado perto do Kremlin, aparentemente para proteger o principal objeto da infraestrutura militar russa. Segundo relatos do lado russo, 34 drones ucranianos foram abatidos sobre Moscou e a região de Moscou. Além disso, foi informado que um drone atingiu o território de uma refinaria de petróleo, seguido de uma detonação. Os drones ucranianos não visitaram apenas Moscou. Eles miraram em pelo menos 10 regiões da Rússia. Até mesmo os propagandistas estão reconhecendo o ataque, escrevendo que o plano de tapete foi ativado em alguns aeroportos e que há danos à infraestrutura nas regiões. Drones atacaram a barragem do reservatório de Belgorod, que é considerada um alvo estrategicamente importante na guerra contra a Ucrânia.
Um ataque à barragem na região de Belgorod neutraliza efetivamente a logística russa, tanto no que diz respeito ao fornecimento imediato para as tropas russas envolvidas em combate ativo no próprio território russo. Isso inclui a região de Tver, os distritos de Gluchowsk e Totensk, assim como, em primeiro lugar, as unidades do exército de ocupação. Nos territórios temporariamente ocupados da região de Kharkiv. Mais uma vitória na luta contra os ocupantes. Segundo as Forças Armadas da Ucrânia, as forças de defesa libertaram a aldeia de Yegorovka, na região de Dnipropetrovsk, de grupos russos de sabotagem e reconhecimento. Ao longo da última semana, as forças de defesa da Ucrânia libertaram vários assentamentos. Isso coloca em suspenso os planos do ditador russo de criar uma ampla zona de segurança na região de Dnipropetrovsk. Impede o uso desse fator como elemento de pressão militar e política tanto sobre os Estados Unidos quanto sobre a Ucrânia, no contexto da visão russa para o fim da guerra. Enquanto isso, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, Valery Gerasimov, fez um relatório ao líder do Kremlin sobre os supostos sucessos do exército ocupante em várias frentes e sobre o cerco de dezenas de batalhões ucranianos. O objetivo estratégico do exército russo e da liderança política é estabelecer controle total sobre o território da região de Dnipropetrovsk. Todos os planos do comando russo de expandir o teatro de operações militares às custas das regiões de Sumy, Kherson, Kharkiv e Zaporizhia fazem parte da chamada tática dos 1000 caras, que tem como objetivo desviar as reservas operacionais do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia da principal direção do ataque russo. Onde Putin e seu exército não são bem-vindos, todas as armas possíveis são tradicionalmente usadas contra civis. No domingo, 26 de outubro, as forças terroristas russas atacaram uma van de passageiros que seguia pela rodovia em direção a Sumy. Segundo relatos preliminares, 5 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança menor de idade. Uma pessoa está em estado grave e foi hospitalizada. O pior pesadelo de Putin não são apenas os ucranianos, mas também os russos. O SSB russo acusou o ex-oligarca Mikhail Chodorkovsky e outros 22 membros do Comitê Antiguerra de tentativa de golpe de Estado. Chodorkovsky, que está exilado em Londres, nega as acusações. Na Federação Russa, só se pode tornar oligarca com a permissão das autoridades atuais dos serviços de segurança russos. Assim, nem mesmo um ex-oligarca pode existir politicamente por conta própria sem as devidas ações das autoridades políticas ou, respectivamente, dos serviços de segurança russos. Donald Trump afirmou que poderia reconciliar rapidamente o Afeganistão e o Paquistão. Os Estados Unidos. O presidente também respondeu às ameaças de Putin sobre os mísseis Burevestik e aconselhou-o a não fazer isso novamente. A informação sobre o teste do Burevestik baseia-se unicamente em declarações do chefe do Estado-Maior do Exército do país ocupante, Gerasimov, e declarações do ditador russo. Além disso, vale ressaltar que os Estados Unidos não enviaram a aeronave Boeing de monitoramento radiológico no dia dos testes, nem nos dias anteriores ou posteriores. Essa aeronave é usada para analisar a atmosfera em busca de substâncias radioativas no ar. A Ucrânia está se armando. Apesar das dificuldades, a encomenda estatal dos mísseis Flamingo será cumprida até o final do ano. Isso foi anunciado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Além disso, a Ucrânia está pronta para abrir uma fábrica para a produção de aeronaves Gripen. Nesta semana, nosso país e a Suécia já assinaram um acordo preliminar para o fornecimento de cerca de 100 aeronaves Gripen da nova modificação. E parece que isso é só o começo da cooperação. No extremo leste da Rússia, os moradores de Sakhalin tiveram um contato direto com as alegrias de viver sem eletricidade, aquecimento ou até mesmo água. Houve um apagão. Após um clarão na área de uma usina termoelétrica, metade de Sakhalin ficou sem energia e Yuzhno-Sakhalin também ficou sem água. O governo regional ficou em silêncio a princípio, mas depois informou que a causa foi a quebra de um para-raios em uma linha de transmissão, conectando duas subestações-chave em Yuzhno-Sakhalin Central e Yuzhno-Sakhalin. O para-raios danificado caiu sobre os fios, a proteção foi ativada e o sistema elétrico foi desligado. Neste momento, os trabalhadores do setor elétrico estão repetindo a falha. O Kremlin está criando uma imagem bonita do retorno das forças russas da Ucrânia, mas a pergunta mais interessante é: o que espera esses coitados agora?
Encontros com familiares são proibidos, inclusive ligações telefônicas. A maioria desses homens será novamente enviada à força para a frente de batalha. Putin fez de tudo para que seus cidadãos lutassem até o último homem, não importando as circunstâncias. E se eles não voltarem, melhor ainda. Mais detalhes no relatório. Viva! Bandeiras russas, rostos felizes e roupas impecáveis. Assim, o Kremlin demonstra o retorno dos prisioneiros de guerra russos à sua pátria. Por dentro, estou inundado de emoções, sentimentos muito agradáveis e calorosos por saber que verei minha família, meus parentes, meus filhos e meus entes queridos. Mas será que ele vai mesmo? Afinal, a felicidade não durou muito. Você foi para casa depois de voltar? Não. Seus pais sabem que você foi capturado uma segunda vez? Sim, eles sabem. Como? Eu. Escrevi-lhes uma carta. Como foi que você não conseguiu voltar para casa e acabou em cativeiro novamente? Eles me mandaram de volta para a guerra, imediatamente. Mas antes de mandar prisioneiros de guerra de volta para a morte, eles ainda podem ser atormentados, por mais umas 2 horas, com interrogatórios e testes de polígrafo nas unidades do FSB. É surpreendente que durem tão pouco tempo. Porque, só para lembrar, o regime de Putin de hoje é o sucessor do regime stalinista. O que também é curioso é que o tempo passado em cativeiro não conta para o tempo de contrato. Tática interessante do Kremlin, né? O Putin está ficando sem carne de canhão ultimamente. Por isso, todo mundo que consegue ficar de pé e participar dos ataques suicidas vai ser mandado para esses ataques. E, consequentemente, é natural para o Putin que todos os que forem trocados e retornarem sejam mandados de volta para a linha de frente. E ninguém está planejando deixá-los ir para lugar nenhum, porque esses já são os escravos que o regime marcou como seus. E, claro, não existe nenhuma previsão de descanso, de encontrar os familiares. Ou, Deus me livre, de reabilitação na Rússia. Afinal, você não cumpriu seu dever até o fim. Agora imagine, por um instante, que eles voltam para casa depois de terem estado em cativeiro ucraniano e começam a contar o que está acontecendo na linha de frente. E o que aconteceu com eles enquanto eram prisioneiros na Ucrânia, como realmente viviam, comiam, passeavam, assistiam TV, liam livros, faziam o que gostavam. E o que as pessoas vão dizer sobre os ucranianos depois de ouvirem essas histórias? Será que eles realmente podem ser autorizados a conversar com as pessoas? Não, não podem. Eles têm que ser mortos imediatamente. Além disso, todo mundo que vai para a chamada Operação Militar Especial tem uma escolha. Todos recebem instruções sobre como agir para não serem capturados. No começo eu achei que era uma piada, sabe? Só coisa de exército. Mas na verdade, Siri, não é piada nenhuma. Essas são várias maneiras de cometer suicídio caso eu corra o risco de ser capturado. Além disso, de modo geral, a Rússia cria as condições mais confortáveis possíveis para seus soldados e fornece tudo o que eles precisam. Mas, ao que parece, a água não entrou nessa lista. A gente bebe o que der e depois vê o que faz. Aparentemente, o Putin não se importa tanto assim em realmente trazer seus cidadãos de volta. Putin não os considera seres humanos. Para ele, eles são apenas carne de canhão. Se eles têm água ou não, isso não importa para eles. Se não tiver água, eles simplesmente vão beber de poças. Mas o principal é, vai lá e morre pelo forreiro. Putin realmente acredita que há gente de sobra. E a Rússia realmente tem uma grande reserva de mobilização. Ele acredita que sua máquina policial, FSB, polícia e afins, é suficiente para arrastar qualquer um para a guerra. Qualquer um que eles precisem, quando precisarem. E é por isso que ele não sente pena de ninguém, de jeito nenhum. Mas também existem aqueles que conseguem voltar para casa depois da guerra. Aparentemente, eles tiveram sorte de não serem capturados ou envenenados pela suposta água cristalina do solo. Soldados contratados podem ter um prazo determinado e quando o contrato acaba, eles podem voltar. Mas, claro, se alguém já estava na prisão antes da guerra, o estado mental dessa pessoa já não era dos melhores para começo de conversa.
E então, depois de lutar na guerra, eles perderam completamente a cabeça, então não há nada de surpreendente nisso. Vamos lembrar que Podal não considera ninguém humano, então não há motivo para se importar com eles, e eles não recebem nenhum tipo de ajuda psicológica. No começo, eles prometeram voltar e não de mãos vazias. Nós vamos voltar. Com a vitória. Mas numa situação em que você está lutando até a morte na linha de frente pelos sonhos do Putin, já seria bom conseguir voltar vivo. Mas, infelizmente, nem isso é garantido na própria Rússia. A empresa petrolífera Lukoil anunciou planos de vender seus ativos internacionais depois que os Estados Unidos impuseram sanções contra ela e suas subsidiárias. Em um comunicado da empresa, que, aliás, foi divulgado apenas em inglês, é especificado que a venda será realizada de acordo com uma licença emitida pelo governo dos Estados Unidos, pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Enquanto isso, segundo a Bloomberg, os Estados Unidos deram à Alemanha um prazo de 6 meses para resolver a questão da propriedade dos ativos alemães da Rosneft. Isso permitirá que esses ativos sejam temporariamente retirados das sanções americanas. Lembre-se que a Rosneft Deutschland detém participações em 3 refinarias alemãs, que representam 12% da capacidade total de refino do país. Após a invasão em grande escala, as autoridades confiscaram o bem. Mas até agora, eles não conseguiram vendê-lo. As negociações com o Qatar fracassaram porque as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre o preço. A Alemanha está agora avaliando os Estados Unidos. Proposta. Os ministros da energia devem chegar a um acordo esta semana. Indique a cidade ou o país de onde você está nos assistindo. E se seus compatriotas apoiam a Ucrânia em nossa luta justa, isso é muito importante para nós. Até breve. Glória à Ucrânia!